Olá, bom dia a todos. Hoje daremos início a mais uma entrevista do projeto de extensão Mulheres nas Ciências Florestais. Eu sou Carolina Gomes, funcionária da Universidade Rural, e hoje a entrevistada é a Thalita Faria. Ela é da International Paper, e para conduzir a nossa entrevista, a nossa professora Cláudia Mosch, da universidade. Ok? Qual é com você, professora, a palavra? Obrigada, Carol. Thalita, muito obrigada pela sua participação. Para nós é muito importante ter essa conversa com uma mulher que está aí trabalhando dentro de uma empresa e numa área que não é tão comum a gente ouvir que tem uma mulher trabalhando, né? Então, para introduzir a sua história para o pessoal que assiste o nosso canal, você pode contar para a gente como que foi sua trajetória, como que você chegou aí na sua posição? Sim, bom dia. Primeiro eu queria agradecer, para mim é uma honra poder contar a minha história, poder contar um pouco da minha trajetória. Sou aluna da casa, né, então mais prazer ainda me torna, né, poder falar um pouquinho, ver pessoas falando o mesmo sotaque, porque o meu já se foi, já faz um tempo, né, eu já estou há 10 anos aqui em São Paulo, então o sotaque já se misturou um pouco. Mas, assim, é muito prazer, me sinto muito honrada de poder estar aqui com vocês hoje. Bom, a minha história, minha trajetória começou ainda no finalzinho da minha graduação. Em 2011, eu iniciei um processo de estágio aqui na International Paper. Na verdade, eu vim com uma visita do professor Rogério. Ele trouxe os alunos aqui para conhecer a parte de melhoramento genético. A International Paper, na época, tinha um laboratório de biotecnologia, e a gente veio conhecer esse laboratório numa visita pela universidade. E no final da visita, a gente teve uma apresentação do RH, onde eles disseram que o processo seletivo para estágio estava aberto. Então, na época, eu, mais alguns alunos da minha turma se interessaram, né, pela oportunidade, e fizemos a inscrição, acabou dando certo, eu passei, passou, na verdade, eu e mais uma pessoa também, que era ex-aluno aí. E aí eu comecei a fazer o estágio. Na minha época, hoje eu acredito que esteja um pouco diferente, mas na minha época a gente não tinha um período dedicado para o estágio. Então foi um tremendo desafio poder estagiar aqui na International Paper a 480 mais ou menos quilômetros daí. Eu tinha que concentrar as minhas disciplinas em 2 dias e fazer 3 dias de estágio, porque era o mínimo exigido pela empresa naquela época. Então, eu viajei muito, eu falo que a rodoviária era minha casa e os ônibus eram minha cama. Eu viajava à noite para conseguir estar tanto na universidade, na aula de manhã, tanto aqui, né? Eu contei muito com o apoio dos professores também, me ajudaram muito, né, com a questão de, às vezes, chegava um pouquinho atrasada na aula, ou alguma coisa assim, porque eu estava chegando de viagem, mas, assim, foi um período que valeu a pena. No final do meu estágio, eu tive a oportunidade de receber uma proposta para ser contratada. Aqui, durante o estágio, eu participei de 2 áreas, na verdade. Eu fiz metade do estágio em melhoramento genético, na área da pesquisa, e depois eu fui para a área de inventário florestal, que era a minha grande paixão da universidade. Eu já tinha sido monitora de inventário, então eu pude atuar aqui e recebi a proposta nessa área, né? Então eu fui contratada como engenheira de planejamento e inventário florestal na empresa. O planejamento, na época, eu achava que tinha a ver com o inventário, mas não era para fazer o planejamento da colheita e da silvicultura, o plano de longo prazo, médio prazo, então foi uma coisa super nova para mim. E eu atuei 3 anos nessa área, e depois recebi um convite para vir atuar na liderança da colheita florestal. Foi super, assim, fiquei super espantada, né, com o convite. Eu fui a primeira mulher a entrar na área da colheita florestal aqui na International Paper, a gente não tinha nenhuma mulher, e, assim, eu aceitei o desafio, foi um presente para mim, tem sido até hoje, né, hoje eu estou há 4 anos e meio ainda atuando aqui como coordenadora de colheita florestal. E a colheita é muito dinâmica, eu falo que todo dia eu aprendo uma coisa nova, é difícil o dia que eu vou poder dizer que eu já estou sabendo o que é colheita e está pronta para o próximo desafio, mas resumidamente é isso.
E fala pra gente, como que foi que você se interessou pela engenharia florestal? Engenharia florestal, na verdade, assim, eu tinha um primo que, na época que eu estava perto do vestibular, ele era engenheiro, ele estava cursando engenharia agronômica aí, né? E ele me indicou o curso de engenharia florestal, eu acho que por ser próximo, né? Os cursos até fisicamente são próximos aí na universidade. E ele achava que tinha a ver comigo, e eu não conhecia ainda o curso, foi por indicação dele mesmo. E aí eu fui ler um pouco, não tive nem muito tempo para isso, porque as inscrições vestibulares já estavam acontecendo, então eu estava passando férias na casa dele, ele acabou indicando, eu li sobre o curso, achei que fosse interessante, que poderia dar certo, e resolvi fazer. Eu digo que foi meu primeiro e único vestibular da vida, assim, fiz e já ingressei aí na Rural. E você, quando você entrou, tinha maioria meninos ou meninas na sua turma? Então, a minha turma, ela era bem metade, metade, assim, a gente tinha metade de homens e metade de mulheres, não era uma turma muito tendenciosa, assim, para um lado ou para o outro, não. E você morou lá no campus, Thalita, ou você tinha uma república? Onde que você ficou morando enquanto você estava estudando? Eu costumo dizer que eu vivi a experiência completa da Rural. Eu morei no alojamento, eu iniciei no F1, morei um ano lá, e depois eu fui para o F4 e terminei minha graduação morando lá. Então, almoçava no bandejão, jantava no bandejão, tomava café no bandejão. Eu tenho muito a agradecer à universidade, porque eu vinha de uma família que eu não tinha condição realmente de me manter. Então, assim, inclusive, eu acabei, semana passada, de receber a notícia de que a minha filhada acabou de passar no vestibular da Rural. Fiquei super feliz, porque eu falei para ela, pode ir tranquila, porque a universidade, ela realmente é pública. Para aquelas pessoas né, que não têm condição, elas conseguem ingressar e terminar. Então, eu tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação científica, tive a oportunidade de ser monitora de disciplina, e foi assim que eu fui me mantendo até terminar a faculdade. Ai, que ótimo. E em toda sua vida aí, né, enquanto graduanda e depois já trabalhando, você lembra de alguma situação que o gênero foi relevante? Olha, para mim, na verdade, assim, eu não tive uma situação relevante aqui na empresa, assim, que tenha me colocado numa condição de, você é mulher, talvez você não tem voz, alguma coisa nesse sentido. Mas eu mesma tinha alguns receios, sabe? Quando eu fui convidada para vir para a colheita, porque quando eu cheguei na colheita, eu era a primeira mulher e eu tinha junto comigo, no meu time, 55 homens para liderar, divididos aí entre operadores, mecânicos, comboístas, líderes de campo, mas eu tinha um receio muito grande, sabe? Eu recebi uma caminhonete 4x4 na época, eu não, né, eu mal dirigi o meu carro, e eu morria de medo de sozinha ter furo o pneu desse negócio, eu estou no campo, como é que eu vou fazer? Eu não sei nem trocar um pneu, né? E assim, mas eu fui muito bem recebida, sabe? Eu tenho muito a agradecer ao time aqui, é por isso que eu falo que, para mim, só de imaginar o dia de deixar eles já me dá aperto no coração, porque eles foram muito importantes para mim. Então, assim, a gente começou a pensar no que era necessário para que a minha rotina fosse melhor. Então, assim, eles se engajaram mesmo, sabe? Então, assim, hoje na caminhonete eu tenho o meu kit ali, né, se acontecer alguma coisa, então eu tenho a lanterna, eles conseguiram uma pistola pneumática para mim, se eu precisar soltar o pneu. A gente fez alguns simulados aí no campo para isso, para ver se daria certo. Me ensinaram todos os recursos da caminhonete, porque a operação, ela ocorre 24 horas, né, então eu não trabalho 24 horas, lógico, mas estou à disposição deles, né, se a gente tiver alguma ocorrência, algum acidente, alguma coisa, eu preciso me deslocar para lá. E aí, assim, o campo à noite é uma realidade totalmente diferente, né, eu falo que a gente vai de dia e volta de noite, parece que a gente está em outro lugar, parece que a gente entrou em outra dimensão. Mas, assim, não tem uma coisa específica relacionada ao gênero, a não ser
o lado bom da coisa, que a gente se adaptou e tentou entender o que era necessário, o mínimo necessário, né, para que eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade para atuar na área, sabe? É assim que eu imagino, né, que a gente tenha que fazer. E foi você que colocou essas inseguranças? Ou eles foram percebendo, assim, que você precisava de um apoio logístico? Fui eu que coloquei. Foi você. Fui eu que coloquei. Quando você resolveu falar, você sentiu um pouco de insegurança na hora de falar? Ou você já estava bem confiante que você confiava na sua equipe para que eles entenderiam? Na verdade, assim, eu tenho um líder de campo aqui que sempre foi meu braço direito desde que eu cheguei, né? Ele sempre me recebeu muito bem. E ele hoje é líder, mas tem uma formação e uma história enorme na manutenção mecânica, né? Então, desde o início, eu acho que eu já cheguei um pouco com esse medo, né, da caminhonete, do campo à noite e tudo mais, e ele sempre foi uma pessoa que me tranquilizou muito. Ele falava, não, Thalita, não tem problema, sabe, se você precisar da gente, a gente está aqui, se você precisar ir a campo, estiver aqui junto com você, eu vou, se você estiver aqui sozinha, estiver insegura por algum motivo, é só me falar. E aí a gente foi construindo uma relação de segurança, até que chegou um momento que eu falei, nossa, Max, o que eu faço se estourar um pneu à noite, cara, eu não consigo soltar. Essa roda, a chave da Ranger, a gente aqui tem o modelo da Ranger, né, a chave de roda da Ranger é muito ruim de mexer. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer, é muito duro isso, eu não sei. Aí ele falou assim, mas para que sofrer, né, vamos comprar uma pistola pneumática, super fácil, você consegue soltar facinho. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso, então, assim, acaba que surge deles também o apoio, sabe? E a gente foi adequando desse jeito. Hoje eu já consegui contratar uma outra mulher para a equipe, né, eu tenho uma líder de campo que responde para mim, que é a Rebeca, ela é engenheira florestal também, formada em Lavras, né, ela trabalha comigo aqui como líder de campo, a rotina dela é mais campo ainda do que a minha, né, e acho que ela sofreu as mesmas dores no início, mas eu já estava aqui para poder dar o suporte, né, e dizer que era possível, e assim a gente está tocando, né, agora a gente está em busca das operadoras. Eu sou apaixonada, eu já operei máquina, eu falo, se eu pudesse voltar e talvez ser operadora, ia ser sensacional. Que legal. Thalita, e você, por que você acha que você teve esse convite para ser líder da parte de colheita? Quando eu estava no planejamento inventário, eu sempre fui uma pessoa que queria muito entender como os outros departamentos funcionavam, né, então eu já tinha passado pela pesquisa como estagiária, tinha uma noção mais ou menos, estava vivenciando a rotina mais corporativa ali do inventário e planejamento, né, então tinha muita interface com os departamentos administrativos, né, o pessoal de controladoria, de finanças, de geoprocessamento, então estava todo mundo no mesmo prédio. E as áreas operacionais, né, viveiro, civicultura e colheita ficavam um pouco distantes, né, e a gente aqui tinha as formações BELTs, que a gente fala, né, que são os projetos de melhoria contínua. Então, eu ingressei nessa certificação, né, que ela tem cores como se fossem faixas, né, então, White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt. Eu não cheguei no Black ainda, mas eu sou certificada em Green. Mas essas três etapas, né, do White, Yellow e Green, eu sempre quis fazer fora da minha área, né, de atuação, porque o dia a dia do planejamento inventário era algo que eu dominava. E aí eu queria conhecer outras coisas, mas minha rotina era pesada, então a única chance era talvez fazer um projeto em alguma outra área, porque eu me obrigaria a ter contato com a rotina, né. E o meu Green Belt foi com aumento de produtividade e disponibilidade mecânica de um módulo de colheita aqui da empresa. Então, eu era engenheira de planejamento e inventário e em alguns momentos eu tocava o projeto nessa área. Quando eu terminei o projeto, a gente não teve, assim, uma movimentação imediata, né, mas foi uma entrega satisfatória, eu tive muito contato com o pessoal do campo, eu vi que era uma área que brilhava os meus olhos, deixei isso claro na apresentação final do projeto. E aí, depois de um tempo, assim, a empresa passou por uma reestruturação, onde ela teve 22 movimentações, e aí era uma tentativa de oxigenação, então várias pessoas mudaram de departamento. Quem estava no viveiro foi para a civicultura, quem foi da civicultura foi para o administrativo, foi uma mexida grande, e nessa eu fui convidada para sair do planejamento e assumir 2 módulos de colheita. E dentro da empresa, nesse tempo que você está aí, você viu alguma alteração nesse sentido de tentar
Ou você acha, já que a empresa já integrou isso também dentro da sua política, essa questão da igualdade de gênero? Como que é por aí? Olha, tem 2 anos que a International Paper iniciou um programa muito forte de diversidade e inclusão. Esse programa é um programa fantástico, assim, se vocês quiserem, talvez depois saber mais a fundo, eu posso até convidar algumas pessoas para falar para vocês, mas, assim, ele trabalha em alguns pilares de diversidade e inclusão. Então, a gente tem alguns núcleos, que eu posso me lembrar e citar para vocês agora, que a gente tem o núcleo LGBTI+, a gente tem o núcleo de mulheres na operação e mulheres na liderança, a gente tem o grupo étnico-racial, PCD, então são alguns núcleos que trabalham olhando para esse tipo de diversidade e o tipo de inclusão que precisa ser feita para a diversidade acontecer. E eu, inclusive, faço parte do núcleo de mulheres na operação, né, eu sou uma das membros do grupo, então, assim, esse programa, ele tem 2 anos, né, de andamento, assim, real mesmo, né, ele já, a International Paper, ela trabalhava com algumas ações isoladas, mas há 2 anos ela realmente se estruturou, montou um grupo, montou um núcleo, e essa é uma conversa que a gente tem diariamente, né, então a gente tem alguns grupos menores que levantam dificuldades do dia a dia. Então, por exemplo, um exemplo da fábrica que a gente tinha uma determinada função fabril que nunca havia sido ocupada por uma mulher. E aí, quando foi fazer o levantamento, essa atividade, ela era num lugar muito quente, e era tipo um espaço confinado, né, muito quente. E aí, só que quando a gente avaliou, a gente falou, bom, mas isso na verdade é insalubre, ele não é por ser mulher ou homem, inclusive até o homem que trabalha aqui, coitado, né, porque ele sai daqui acabado ao longo do dia, né, ele se desidrata aqui do tanto que ele sua, e então, na verdade, não é uma questão, a atividade pode ser melhorada, né, e aí a gente teve aí um trabalho na fábrica, né, para melhorar essa condição dessa atividade específica, e hoje ela está apta a receber, né, seja mulher ou homem, e eu acho que é assim, né, na colheita, é o que eu espero, é o meu sonho para frente, né, ter mulheres operando, mulheres de manutenção. Eu estou sempre olhando no LinkedIn, eu vejo que ontem mesmo eu ainda vi uma engenheira mecânica falando de um processo de um forwarder, que é uma máquina que eu trabalho aqui, ela tinha um projeto de garra do forwarder, e ela estava agradecendo porque ela tinha concluído os estudos de plasma e tudo mais. Eu falei, nossa, que legal, né, uma mulher que está atuando, né, então, assim, é possível, né, eu acho que é possível, a gente tem que entender as barreiras e trabalhar para tirá-las mesmo. Esse é o foco desse trabalho, né, de diversidade e inclusão. Que legal. Então, o setor florestal como um todo, ele sempre foi muito masculinizado, né, porque o início foi colheita com motosserra, era um trabalho muito braçal, que exigia uma resistência física muito grande. E, por conta dessa imagem, ele ficou sempre muito direcionado realmente para a questão de trabalhos com o gênero masculino. Mas hoje a gente percebe um crescimento das mulheres dentro do setor e uma valorização também. Eu queria saber se você acha que ter mais mulheres no ambiente de trabalho, se você consegue enxergar benefícios em relação a essa composição mais heterogênea. Não, total, assim, eu acho que os gêneros, eles acabam tendo olhares diferentes sobre o mesmo problema, né, e não só os gêneros, mas a diversidade como um todo ali no grupo, ela traz isso, né, eu acredito muito, é uma das bases desse projeto também, né, desse programa da International Paper, é entender que a diversidade, ela traz lucratividade para a companhia, né, em várias esferas, e se tratando, assim, eu até responderia a sua pergunta, talvez plagiando pessoas do meu próprio time, né, perguntar para eles mesmo, né, o que eles acham, né, eu já tive a oportunidade de vocês aí, num outro exemplo, uma vez perguntaram para ele, né, o que você acha, né, da chegada da Thalita, ser uma mulher aqui na área da colheita e tal. Ele falou, olha, eu nunca enxerguei a Thalita como mulher, mas como profissional, né, tipo, qualquer pessoa que chegasse aqui para ser o meu superior, eu entenderia da melhor maneira.
Hoje eu posso dizer que para mim é até melhor, porque a Thalita, ela tem uma sensibilidade de entender qual é a minha dificuldade do dia, os momentos que eu não estou muito bem, ela consegue chegar e falar, viu o que está acontecendo, estou aqui para ajudar, você não é assim. Momentos que eu estou flutuando também, ela está ali dando suporte. A Thalita foi uma pessoa que chegou aqui e me colocou diante com bastante responsabilidade, e isso me ajudou muito, porque eu cresci, né, antigamente eu já tive, né, no passado, outros líderes que eram centralizadores, eles traziam a responsabilidade para eles somente, então a gente ficava isolado do negócio, né, e desde que eu cheguei aqui, eu quis sempre trazer as decisões da companhia para eles no campo, né, então, tipo, eu era o link de comunicação do campo, da operação, com o negócio, com o business, né, então, assim, eu sempre quis levar isso para eles, né, então, eu nunca cheguei no campo e dei uma determinação, nós vamos trabalhar desse jeito agora, porque é assim. Não, olha, gente, está acontecendo isso, a fábrica apresentou essa dificuldade, a gente tem esse impacto, o nosso trabalho impacta dessa forma. Então, o que dá para ser feito? Construir muito com eles, né, o que fazer, né? É muito melhor você construir com o time o que fazer do que chegar para eles e dizer, ó, vamos fazer desse jeito, porque é melhor. Né? A quantidade de pessoas que compram a ideia quando a ideia surge deles é muito maior do que quando você leva, né? Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que eles entendem uma diferença nesse sentido, sabe? Mas eu acredito, sim, que a diversidade, ela traz lucratividade, eu posso ver isso, assim. Thalita, uma coisa que sempre acontece em relação à mulher que é mais desconfortável no campo é ir ao banheiro, né? A gente sempre sofre isso. Eu até brinquei durante muito tempo da minha vida que eu ia planejar um banheiro móvel para mim, porque era sempre uma dificuldade muito grande em relação aos meus colegas que eram homens, né? Porque para eles era tudo muito mais fácil. Como é que vocês resolvem esse probleminha aí? Ó, a gente tem as áreas de vivência hoje, né, todos os módulos de colheita e frentes de silvicultura, a gente tem as áreas de vivência, que são os trailers, né, hoje eles já são sobre rodas, eles são transportados, engatados num caminhão-pipa na frente, quando a gente precisa mudar de fazenda, e é uma casinha, né, então a gente monta um acampamento, quando a gente chega, a gente abre os toldos, estaciona o furgão, abre as portas, então a gente, na parte de trás, a gente tem 2 banheiros, um feminino e um masculino, todas as frentes têm, né, as frentes de colheita, que a gente tem bastante caminhão dando suporte, então se alguém precisa ir ao banheiro, são os motoristas que levam, e o plantio, ele tem um ônibus móvel que acompanha, né, porque o plantio são muito mais pessoas e tem bastante mulher também atuando no plantio. Então, esse ônibus vai acompanhando, se elas precisam ir ao banheiro, elas fazem o sinal, o ônibus encosta no carreador e elas chegam até lá. Hoje é dessa forma que a gente resolve o problema, né? Mas assim, isso né? Também isso é muito pessoal também, porque, por exemplo, eu sou péssima para fazer xixi no mato, não consigo. Então, eu tô sempre atrás do banheiro, eu cato o carro e vou atrás da área de vivência para ir ao banheiro. A Rebeca, por exemplo, que trabalha comigo, que é essa líder, ela não tem problema nenhum. Ela tá conversando se ela vou ali dentro do talhão, daí ela vai, volta de boa. Então, assim, e eu já conversei com mulheres operadoras que elas falam, nossa, não, capaz que eu desço do Feller e peço um carro para ir para o banheiro, eu vou aqui mesmo. Então, assim, é muito pessoal, tem gente que tem dificuldade, tem gente que não tem, mas eu acho que o importante é a gente dar a opção, né? A empresa tem que estar ali dando a opção para que ambas as pessoas tenham uma condição de fazer as suas necessidades e tal. Mas hoje a gente tem banheiro feminino e masculino em todas as frentes. É uma grande evolução, realmente, né, no setor florestal, toda essa infraestrutura no campo para dar melhor qualidade de trabalho, né? Sim, sim. E, bom, Thalita, você tem uma pessoa na sua vida que inspirou você? Não porque a gente está perto do Dia das Mães, mas, assim, minha mãe é uma grande inspiração para mim. A minha mãe nunca trabalhou fora, ela já trabalhou numa empresa, inclusive de papel também, lá no seu início, assim, quando ela era bem novinha. Mas a minha mãe, ela é autônoma, né, ela trabalha com fazendo bolos, tortas e tudo mais, e ela sempre foi minha inspiração por garra e determinação, né, minha mãe sempre foi uma pessoa muito determinada, com muita garra, e eu acho que eu puxei isso dela, né, quando eu olho para a minha história e eu vejo lá atrás, né, o quanto que eu viajei, o quanto que eu fiquei naquela rodoviária, eu chegava 4 horas da manhã e eu tinha medo de ficar sozinha, então eu corria para o banheiro, eu dormia no banheiro,
até das 6 horas, que era o horário do ônibus que vinha para a empresa, e assim, eu nunca me senti fragilizada, digamos assim, porque eu buscava essa força nela. Na empresa, uma inspiração corporativa que eu tive foi a minha primeira gestora. Minha primeira gestora era mulher, de inventário florestal. O nome dela é Carla, ela era formada no Paraná, uma engenheira florestal também. E a Carla, ela era, naquele momento, uma única líder mulher numa mesa de executivos só homens. E toda vez que eu tinha oportunidade de ir com a Carla para uma reunião, porque eu era muito suporte dela, né, então, às vezes ela tinha que apresentar alguma coisa, eu ia junto, com algumas planilhas, alguns dados ali na mão, para caso ela precisasse, e eu sempre via a Carla se comportando de maneira igualitária, ela não se importava, ela entrava numa sala e tinham vários homens, e ela não se acuava por isso, sabe, ela sempre teve uma postura de dizer, nós somos aqui todos iguais. Então, eu acho que essa força dela me fez ser assim na colheita também. Apesar de ser a primeira mulher na colheita, é engraçado isso, porque várias pessoas vêm me perguntar, né, nossa, você foi a primeira pessoa na colheita, a mulher na colheita, mas é engraçado como eu nunca levei essa bandeira, sabe, de ter sido a primeira mulher, apesar de falar, né, mas eu cheguei para trabalhar, como eu cheguei para trabalhar em qualquer outro departamento, e eu acho que isso veio da Carla, porque ela era muito assim, né, ela não importava se ela tinha que apresentar para um diretor ou para uma diretora, se era uma reunião só de executivas ou se ia ter vários homens, né, ela chegava e apresentava o trabalho dela. Então, acho que essas duas aí foram minhas inspirações. Que bom. Gostoso ter uma pessoa dentro da empresa que nos acolhe, né, e que é um mentor para a gente. Então, Thalita, para a gente finalizar nosso encontro, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal que está aí na engenharia florestal, que sonha um dia, né, em trabalhar numa empresa. Qual a mensagem que você deixaria para eles? Eu acho assim, eu acho que a gente está com o momento que o país está vivendo não é um momento bom, né, que o mundo, na verdade, está vivendo não é um momento bom, mas quando eu olho assim, para o mercado, eu vejo o quanto as empresas têm evoluído, né, com relação a esse tema que a gente estava falando, diversidade, inclusão, entender as barreiras, sabe, quando eu fui convidada para ir para o núcleo, eu fiz benchmark com outras empresas florestais, e assim, conversando com algumas outras mulheres que estavam no setor, assim, eu tinha pessoas que elas falavam, eu já tenho 11 operadoras aqui comigo, e eu tive a oportunidade de conversar com as operadoras também de máquina, e como é bacana ver que, assim, isso é um movimento que está acontecendo para todos, sabe, assim, para todas as empresas florestais. Quando eu cursei, por exemplo, não era realmente, é o que você falou, não era muito comum essas áreas, né, colheita, mais operação, assim, não era muito. Mas hoje tem bastante, assim, eu tenho no LinkedIn várias operadoras de máquina que eu converso, que, né, a gente troca experiência, tem outras coordenadoras de colheita também, supervisoras de campo. Então, eu acho que, assim, a diferença também está muito dentro da nossa cabeça, sabe? Então, a gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar que as barreiras existem, mas existem para todo mundo, né? Não pense, eu pensava muito nisso, né? Nossa, trocar pneu é um negócio tão difícil, né, para mim, mas assim, eu vejo hoje pessoas do meu time que são homens também têm a mesma dificuldade. Então, assim, é uma questão de tipo, né? Tem pessoas que são mais voltadas para atividades mais braçais e tudo mais, e outras que não, né? E o importante é que a gente tem que trabalhar dando igual sentido para cada um. Então, assim, eu super incentivo. A ciência florestal é uma ciência, assim, eu recebi recentemente agora, né, num projeto que a gente teve aqui, eu tive um dos meus módulos mudando de sistema de colheita, e recebi uma trainee aqui que me ajudou numa parte do projeto. Ela é engenheira civil, e ela veio como programa de trainee para poder aprender sobre floresta, sabe? E a gente, no final do programa dela, ela falou para mim, Thalita, eu estou apaixonada por essa ciência. Meu Deus, é a ciência mais empírica que eu conheci na minha vida. Tipo, não tem nada que eu possa escrever aqui como uma fórmula e uma equação para colheita que dê certo em todos os lugares. Porque você pode falar, não, você sempre vai começar a colher da esquerda para a direita, de jeito nenhum, vai ter um momento que você vai ter que fazer da direita para a esquerda, porque é a única opção que você tem. Então, ela falou, eu estou apaixonada, como que essa ciência, ela é dinâmica, tem várias coisas para explorar, então, assim, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz, e acho que o mercado hoje,
ele está um pouco mais favorável, sim, sabe, para a atuação das mulheres e tudo mais. Então, eu convido a todas a vir para a ciência florestal, é uma ciência que me completa muito hoje. Que bom. A gente tem um pouquinho só de tempo, então, se mais alguém quiser fazer pergunta para a Thalita. Eu gostaria de fazer rapidinho, né, que o tempo está curto. Eu lembro da Thalita lá na Rural, né? Eu estava acho que no 5º ou no 6º período. Eu lembro do professor Hugo chamando ela para dentro da sala, falando que ela estava fazendo um estágio lá na International Paper, ele reforçando que valia a pena, mesmo sendo longe. Eu lembro que ela era monitora de inventário, então é legal ver que ela continuou na empresa, chegou longe e se envolveu aí na empresa. Eu gostaria de fazer uma correlação exatamente com isso, né? O curso já mudou um pouco, né? Agora o estágio é obrigatório, ela já citou que essa era uma dificuldade do passado, mas que ela apontasse algumas características assim, Thalita, do que você acha que o curso te ajudou muito e hoje você enxerga como profissional, e alguma crítica, talvez, que o curso poderia ter sido melhor, e hoje você pensa, poxa, se eu tivesse estudado isso no passado, acho que teria ajudado bastante se esse enfoque fosse dado. É basicamente isso. Legal, nossa, que legal, aí tá vendo, a gente nem sabe, as pessoas veem a gente nos momentos e a gente nem sabe. O Hugo foi um querido, um grande professor para mim, assim, ele era um pai para mim, me ajudou muito na graduação. O Hugo financiou o meu primeiro computador, eu tenho muito carinho por ele, assim, ele me ajudou muito, né, e, assim, olha, respondendo a sua pergunta, Alessandra, eu acho que, assim, pontos positivos, né, a Rural foi minha base de resiliência, sabe, minha base de acreditar que, inclusive isso é muito legal, porque aqui na empresa, as pessoas falam isso, que na época entrou eu e mais um estagiário da Rural também, eles falavam, meu, como vocês topam tudo, sabe, vocês não têm tempo ruim não, assim, se tiver que ir de manhã, tá lá, se tiver que ir à noite, tá lá também, se vocês tiverem que ficar sábado, tá lá também, assim, as outras pessoas, elas vão pensar assim, eu só consigo entregar isso se eu tiver esse recurso. Eu falei, porque na Rural a gente não tem muito recurso, sabe? A gente acaba tendo que se virar, a gente tem que comer no bandejão, a gente tem que dormir no alojamento, a gente vive essa experiência muito na prática. Então, assim, essa questão de flexibilidade, sabe, de enxergar potencial e dizer assim, não tá tudo perfeito, mas se a gente fizer desse jeito, tá certo também. Sabe, eu acho que isso vem muito da Rural, porque a Rural mistura muitas culturas. Eu morava com gente do Espírito Santo, do Paraná, de Minas Gerais, tinha uma pessoa de São Paulo, então, assim, é muita cultura misturada, você acaba crescendo muito, né? E quando você chega na empresa, é isso que você encontra. Você tem um monte de cultura para poder lidar, só que você já aprendeu isso na universidade, então, acho que esse é um ponto muito positivo. Dois pontos, eu acho, tentar falar rapidinho, 2 pontos que eu acho que poderiam ter me ajudado. A questão do estágio, isso já evoluiu, acho que isso é legal. Parcerias com as empresas, para quem decide, né, e quer ter uma carreira, né, voltado para isso. Você vê a Exalc aqui, que está pertinho da gente, tem vários projetos junto com a International Paper, então os alunos acabam tendo contato desde a graduação. Então, acho que isso é uma coisa importante, sabe, que poderia evoluir. Muito obrigada pela participação, foi ótimo ter você com a gente e espero que a gente possa ter outros encontros. Imagina, eu estou à disposição, obrigado vocês, viu? Foi um prazer enorme falar com vocês. Tchau! Tchau!